Fala meu segundo, tudo bom? Rafael aqui falando, tô aqui no nosso livro de Química, tá? Peço aí que você se encaminhe para a página 430, seu livro. Compostos orgânicos, né? Ou seja, entraremos aqui na química orgânica, tá? Vai ser uma linguagem completamente diferente na química aqui para você. Espero que você goste do conteúdo. E vamos embora, né? Bom, a química orgânica, né? A química ela se divide em duas, né? Para nós aqui, né? Nós temos a química orgânica e a inorgânica, tá? A química orgânica, né, antigamente era considerada a química em que se estudava os seres vivos. A gente vai estudar os seres vivos, a gente vai falar de química orgânica, isso lá atrás, né? E a inorgânica seriam para os elementos não vivos, né? Poderia falar do ar, poderia falar da água, né? Poderia falar dos minerais, tá? Isso na inorgânica, né? E a orgânica não, de seres vivos, né? Porque vem de organismo isso aqui. Possui organismo e não possui organismo, tá? Só que essa definição do estudo dos seres vivos, ela caiu em desuso a partir do momento em que você consegue sintetizar essas substâncias aqui, né? Então foi pego algo inorgânico e transformado em orgânico. Nesse momento, a química orgânica deixa de ser a química que estuda os seres vivos. Tá? Foi observado que os seres vivos eles tinham como pilar, né, uma estrutura, né, a sua espinha dorsal era formada basicamente por carbono, ligado a carbono e hidrogênio. Tá? Então todo ser vivo ele tem como estrutura principal carbono e hidrogênio. Então eu sou formado, em grande parte, por carbono e hidrogênio, você é formado por carbono e hidrogênio, tudo que vem de ser vivo, carbono e hidrogênio. Então, meu papel, carbono, né? A minha planta, né? A sua estrutura principal ali, carbono, porque ser vivo, né? A partir do momento que a gente pega algo inorgânico e transforma em algo similar a isso aqui, essa definição que química orgânica é a química que estuda o ser vivo, ela não serve mais. E a química orgânica passa a ser a química que estuda o elemento carbono, tá? Só frisando aqui, né? A estrutura principal é carbono e hidrogênio, né? Mas aí nós temos outros elementos aqui, né? Nós temos nitrogênio, que vai fazer parte, oxigênio, tá? Cloro, tá? Os halogênios, né? Bromo, a gente vai ver tudo isso, iodo, todo mundo aqui, todo esse grupo aqui, se ligando à minha cadeia carbônica, mas a estrutura principal é carbono e hidrogênio, tá? Mas isso aí a gente vai ver com calma, tá? Então aqui, né, ele vem primeiro, né, vamos entender a tetravalência do nosso carbono, né, propriedades do carbono. Eu não vou ficar lendo aqui, vou ficar só frisando algumas coisinhas aqui, só para você entender e o vídeo não ficar muito longo, como sempre, tá? Vamos entender a tetravalência do carbono. Quando eu pego o carbono, né, vou explicar rapidinho aqui, ó. Vou fazer a minha distribuição eletrônica, 2s2, 2p2. E aí, né, eu vejo aqui que o meu carbono ele possui duas camadas, né, que é a camada 1 aqui, que é a K, que possui 2 elétrons, e a minha segunda camada, que é a L, essa camada aqui tendo um total de 4 elétrons. Né? Então, meu átomo de carbono possui duas camadas. E nessa última camada, eu tenho um total de 4 elétrons. Quando o elemento químico ele vai se ligar, ele vai interagir com outro elemento, ele utiliza da última camada, que é a camada de valência que a gente chama. Ele vai utilizar os 4 elétrons ali para interagir. E aí nós fazemos aquela estrutura de Lewis, onde a gente representa a quantidade de elétrons por pontinhos. Então o carbono ele tem 4 elétrons, logo ele vai ter 4 pontinhos, né? Isso aqui significa que ele é tetra de 4, tetravalente. Valente de valência, né? Camada de valência, a última. A última camada ele tem 4 elétrons. E a gente representa esses elétrons por pontinhos, beleza? Então, o que esses pontinhos significam? Que o carbono ele consegue fazer 4 ligações. O carbono sempre vai se ligar 4 vezes. Enfim, isso na sua cabeça aí agora. A partir desse momento, isso é vida para você, tá? Então, o carbono ele consegue fazer até 4 ligações. Por quê? Porque ele é tetravalente, ele tem 4 elétrons para se ligar. Tá? Então isso é a tetravalência do carbono. Tá? Ele até explicou aqui, ó, a distribuição, tá vendo? Ó, tá? Então ele é tetravalente. Tá? Valência significa a possibilidade de formar ligações. Ok. E aí aqui, ó,
estou evidenciando através desse traçado a minha ligação, você vai ver que tem 4. O hidrogênio, uma ligação, tá? Mas a gente está falando do carbono aqui. E aí, vamos embora. Ligações do carbono, né? O carbono, ele pode fazer somente ligações que a gente chama de simples, só ligações simples. Ele pode fazer ligações duplas e simples, sempre 4, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele pode fazer duas duplas, formando 4 também, ou uma tripla e uma simples, né? Então, de novo, o carbono ele se liga 4 vezes. Podemos ter só ligações simples, podemos ter ligações duplas e simples, podemos ter duas duplas e podemos ter uma ligação tripla e uma simples. Tranquilo? Ó, falamos disso aqui já, tá? Multiplicidade das ligações. O carbono é capaz de fazer ligações múltiplas, como mostra o exemplo a seguir, né? Isso aqui é a mesma coisa ali que eu acabei de falar. Tá vendo? Ele está fazendo ligações simples, ligação dupla, ligações simples. Duas duplas, né? Ligação tripla, ligação simples, duas duplas simples, tá? Sempre, tá? Ligações pi e sigma, né? Vamos entender aqui, ó. Sempre que você tiver uma ligação, só ligação simples, todas elas serão sigma. Ligação sigma é uma ligação muito forte, tá? Então, ligações simples, sigma. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho 4 ligações sigmas, tá? Quando você tem uma dupla, obrigatoriamente uma é sigma e a outra a gente vai chamar de pi. Então, essa de cima aqui eu vou chamar de pi e a de baixo sigma. Eu tenho mais duas aqui, né? Então, ó, essa aqui é simples, é sigma, essa é simples, é sigma. Então, eu posso dizer que aqui nesse meu carbono, sigma eu tenho 1, 2, 3. E ligação pi? Eita, botei um H aqui. Ligação pi, eu tenho uma ligação só. A ligação pi é uma ligação fraca. Toda vez que você for ver uma reação carbônica aí, geralmente você vai ter uma dupla aqui que será quebrada, né? A dupla vai ser quebrada e ele vai ficar com um elétron disponível aqui para ligar, né? Qual ligação vai ser quebrada? Vai ser a pi. Por quê? Porque é frágil. Então, vendo aqui que eu tenho uma dupla, beleza, eu sei que uma é sigma e uma é pi. E a pi será quebrada, porque é a ligação mais frágil. A sigma é uma ligação muito mais forte que a pi, tá? Bom, aqui eu tenho duas duplas, né? Deixa eu aproximar aqui para ficar maior para você ver. Tenho duas duplas. Dessa dupla aqui, uma é sigma e a outra é pi. Do outro lado, a mesma coisa. Uma vai ser sigma e a outra vai ser pi. Lembrando que sigma é a forte, pi é a fraca. Então, a sigma aqui eu posso ver que eu tenho duas. E pi eu tenho duas também. Aqui nesse meu lado aqui eu tenho uma tripla e uma simples. A simples eu já sei que é sigma. E nessa tripla você vai considerar uma sigma e as outras duas serão ligações pi. Então aqui sigma eu tenho duas ligações e pi eu tenho duas ligações, tá? Então vamos recapitular aqui rapidinho, né? Só ligação simples, 4 sigmas. Uma dupla, 2 simples, eu tenho uma pi e 3 sigmas. Tá? Duas duplas, eu tenho 2 sigmas e 2 pi. Uma tripla, eu tenho 2 sigmas e 2 pi. Tá? Ficou um pouquinho confuso? Dá aquele pause, volta um pouquinho o vídeo, toma uma água e aí você retoma daqui, tá bom? Mas ele está dando isso aqui para você, ligações sigmas e ligações pi, certo? Aqui ele fez, ó, em particular para cada átomo, ó, 4 ligações sigmas, tá vendo? 3 ligações sigmas e uma pi. A pi é da dupla, uma da dupla. Uma tripla aqui, ó, 2 sigmas, né? Essa aqui é sigma, deixa eu apontar com lápis. Essa é sigma e uma da tripla também é sigma, ficando 2 pi na sigma. E 2 duplas, você vai ter 2 sigmas, uma de cada lado, e 2 pi, uma de cada lado, tranquilo? Aqui, ó, ele está marcando para você, ó, onde tem as simples, ele botou sigma, que são os em vermelho, né? E na tripla ali ele botou as pi, tá vendo? E assim sucessivamente. Tranquilo isso aqui, né? Composição dos compostos carbonos, né? Ele vai falando aqui, né, de como o carbono ele vai se ligando com vários caras, ó, nitrogênio, oxigênio, cloro, tá? E vai dando algumas informações para você e a capacidade da cadeia, né? Então eu vou ter uma fórmula estrutural plana
Eu vou ter uma fórmula estrutural plana simplificada e vou ter uma representação por traços, também conhecida como bastão, né? E também vou ter minha fórmula molecular. Cara, muito tranquilo isso aqui. Uma fórmula estrutural plana vai ser aquela fórmula onde eu vou ter aqui, ó, os meus carbonos. O carbono faz 4, certo? Ó, esse carbono fez uma. Vamos lá, esse carbono fez uma, então ele tem que fazer mais 3, ó. 1, 2, 3. E aí essas 3 eu vou completar com hidrogênio. O hidrogênio faz uma. Ó, olhando esse meu carbono aqui, ele fez 2, tá vendo? Então ele tem que fazer mais 2. Vou completar com hidrogênio. Cada hidrogênio faz uma. Esse aqui da ponta fez uma, logo ele vai fazer mais 3. Essa estrutura aqui é uma fórmula estrutural plana. Estrutural plana, onde eu vejo todos os carbonos e eu vejo todos os hidrogênios, né? E vejo suas ligações, né? Nós temos aqui, deixa eu escrever aqui, porque eu vou ficar filmando essa folhinha aqui, ó. Estrutural plana. Aqui eu vou ter uma estrutural simplificada, tá? Como é essa simplificada? Eu vou evidenciar o carbono 1, 2, 3. E os hidrogênios eu vou abreviar, ó. Meu primeiro carbono tem 3 hidrogênios, então eu vou botar assim, ó. O meu segundo carbono, ele tem 2 hidrogênios ligados a ele, então eu vou botar 2 aqui. E esse meu último carbono, ele tem 3 hidrogênios ligados. Então eu vou deixar assim. Deixa eu melhorar esse 3 aqui. Muito importante para você, aluno novo em orgânica. Tá vendo essa linha aqui, essa ligação? Essa ligação é entre esse carbono e esse carbono, não em hidrogênio. Você tem que entender que esse hidrogênio a esse carbono é isso aqui, ó. Tá vendo essa ligação? É essa ligação aqui, ó. Então eu não tenho ligação entre esse hidrogênio e esse carbono. Não, é esse carbono e esse carbono. Só que eu escrevi essa estrutura aqui de uma forma simplificada. Por isso que ela é estrutural simplificada. Tá? A mesma estrutura eu posso escrever em forma de bastão. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Onde cada quina representa um carbono. Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou até enumerar aqui, ó. 1, 2, 3. É sempre a mesma coisa. Esse é o meu carbono 1, esse é o meu carbono 2, esse é meu carbono 3. Esse é o meu carbono 1, esse é o meu carbono 2 e esse é meu carbono 3. A questão do bastão é que o meu hidrogênio, ele vai ficar subentendido. Então, quando você olhar isso aqui, ó, você vai pensar assim, ó, eu tenho aqui um carbono, eu tenho um outro carbono aqui. Isso tracinho aqui é a ligação. Então esse carbono se ligou uma vez, logo ele tem aqui, ó, 3 hidrogênios que eu não estou vendo. Esse carbono aqui, ele fez uma ligação para a esquerda e uma para a direita com outro carbono. Ou seja, esse cara aqui, ele fez uma, 2. Como ele faz sempre 4, fica subentendido que eu tenho mais 2. Esse carbono aqui, ele fez uma. Como ele faz 4, fica subentendido que aqui eu tenho 3 hidrogênios. Tá? Isso aqui é bastão. Tá? Ou por traço, como ele escreve no seu livro. Tá? Então, de novo, posso escrever assim, na estrutural plana, estrutural simplificada, onde eu abrevio as ligações do meu carbono com os meus hidrogênios, ou eu posso fazer o bastão, onde cada quina representa um carbono. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aí eu já vou fazer a molecular. Ó. A molecular é o resumo do resumo. Né? Quantos hidrogênios? Ó, aqui, ó, esse carbono aqui fez uma para cá, então ele tem 3 aqui, hidrogênios. Esse aqui fez 2, 1, 2, logo ele tem 2 aqui. Esse fez 2, 1, 2, tem mais 2 aqui. Esse fez 2, 1, 2, tem mais 2. Esse fez 1, logo ele tem mais 3. Então quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3, 6, 8, 10,
12. Então, só olhando essa estrutura aqui, você tem que saber que você tem 5 carbonos e 12 hidrogênios, só olhando. Tranquilo? Essa aqui de cima, ó, vamos fazer 1, 2, 3. 3 carbonos. Quantos hidrogênios eu vou ter? Bom, 3, 6, 7, 8. Essa estrutura é a mesma que essa. Então vamos contar aqui, ó. 3, 6 com 2, 8. Essa estrutura é a mesma que essa. Que é a mesma que essa. Quantos carbonos tem aqui? 3. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Novamente, ficou com um pouquinho de dúvida? Dá um segundo pause aí, assiste esse trecho e retoma. Não sai seguindo, tá? Isso é muito importante. Você tem que entender isso aqui. Classificação do átomo de carbono. Cara, muito tranquilo, muito tranquilo. O carbono ele pode ser, vou filmar aqui, primário, secundário, terciário ou quaternário. Essa classificação do carbono vai estar relacionada à quantidade de carbono ligados uns aos outros. Então eu vou fazer esse esqueminha aqui para você. Não, esse aqui eu não gostei. Vai ser esse, ó. Esse eu vou fazer certo, prometo. Não vou fazer certo porque estou na quina da folha e a folha escorrega, né? Como eu estou segurando aqui o telefone, não vai ficar legal, mas essa aqui eu vou conseguir. Nossa, aqui falei que ia conseguir. Caramba, olha quanto carbono, hein? E aí agora eu vou representar aqui os meus hidrogênios. Estou representando aqui as ligações do meu carbono com o meu hidrogênio. Esse carbono, esse carbono, esse carbono. Eita, esse aqui vai ficar apertado. Vou fazer pequenininho aqui. E nós vamos classificar o nosso carbono como primário, secundário ou terciário, tranquilo? O carbono primário, vamos começar por ele. Esse é um carbono primário. Por quê? Porque ele só tem um átomo de carbono ligado a ele, que é esse aqui. Ele só tem um átomo de carbono ligado a ele. Eu digo que ele é primário. O restante é hidrogênio. Não me interessa nessa classificação. Carbono primário é aquele carbono ligado a um átomo de carbono. Esse carbono, por sua vez, é um carbono secundário. Por quê? Porque ele se ligou a 2 átomos de carbono. Ele se ligou aqui e ele se ligou aqui. Então ele é secundário. Aqui eu tenho hidrogênio. Não me interessa para essa classificação. Faltou hidrogênio aqui. Esse meu carbono aqui, ó, ele está se ligando a 1 carbono, a 2 e a 3. Isso faz com que esse cara seja terciário. Ele está se ligando a 1, a 2 e a 3 átomos de carbono. Isso é hidrogênio, não me importa para a classificação. Esse carbono aqui, ele está se ligando a 1 átomo de carbono, logo ele é primário. Esse carbono aqui, ele está se ligando a 1 e a 2 átomos de carbono, então ele é secundário. Esse carbono está se ligando a 1, a 2, a 3 e a 4, logo ele é quaternário. Esse carbono, já dando uma acelerada, só se liga a esse carbono, ele é primário. Esse carbono se liga somente a esse, primário. Esse carbono se liga somente a esse, primário. Então, carbono primário é aquele carbono que se liga a 1 carbono. Carbono secundário se liga a 2, carbono terciário se liga a 3, carbono quaternário se liga a 4. Se eu for fazer em forma de bastão, posso fazer assim, ó. Vamos lá. Esse carbono aqui se liga a 1 carbono, ele é primário. Esse carbono se liga a 2, ó. 1, 2, ele é secundário. Esse carbono se liga a 3, 1, 2 e se liga a esse, ó. Então esse aqui é terciário. Esse só se liga a esse carbono, ele é primário. Esse aqui se liga a 1 e a 2, ele é secundário. O S saiu feio, mas foi. Esse aqui se liga a 1, se liga a 2, se liga a 3 e se liga a 4. Logo, ele é quaternário. Esse carbono se liga a 1, é primário. Esse carbono se liga a 1, é primário. E esse carbono se liga a 1, é primário. Os carbonos das pontas sempre serão primários. Então, se você olhar isso aqui, ó, os das pontas eu já sei que são primários, ó. Porque eles só, ó, esse está ligado a 1, esse está ligado a 1,
esse está ligado a 1. Agora esse aqui é secundário, esse é terciário, esse é secundário, tá bom? Vamos seguir, tranquilo, né? Heteroátomo vai ser aquele átomo no meio da cadeia diferente do carbono, né? Então eu digo, por exemplo, que esse cara aqui é o oxigênio, ele está no meio da cadeia, ele é um heteroátomo, né? Se eu fosse escrever ele, eu escreveria assim, ó. Uma estrutura simplificada, por exemplo. Então tem um cara no meio da cadeia que não é carbono, está no meio da cadeia. Esse cara é um heteroátomo. Se ele estiver na ponta, ele não é um heteroátomo. Então se eu faço isso aqui, ó, sei lá, eita, não, vou botar só, deixa eu fazer um álcool aqui, ó, que vai dar mais sentido. Pronto, ele fez uma, ele fez duas, logo ele pode fazer mais duas aqui. Esse aqui faz mais duas, esse aqui faz mais três. Esse cara não está no meio da cadeia, ele não está entre carbonos, ele está entre um carbono e um oxigênio. Ele está assim, ó. Não posso dizer que é um heteroátomo, porque ele não está entre carbonos, ele está entre um carbono e um hidrogênio. Heteroátomo é quando ele está entre carbonos, tá bom? Ele vai estar no meio da sua cadeia aí. O meu carbono assimétrico é aquele carbono que faz 4 ligantes diferentes. A simetria é quando é igual, né? Então um quadrado ele é simétrico, né? Não o meu aqui, né? Mas um quadrado certinho, né? Com as medidas iguais, aqui os 4 lados iguais, né? A nossa mão ela é assimétrica, né? Ela não tem uma simetria, né? Esse dedo aqui não é igual a esse, né? Isso é diferente, né? O carbono assimétrico é isso, ele vai ter os ligantes diferentes, ele não vai ser igual. Então ele tem 4 ligantes diferentes, é um carbono assimétrico, tá bom? Teoria da hibridização. Isso daqui eu vou dar uma resumida para você legal, só para a gente dar uma acelerada. Você vai decorar o seguinte: toda vez que você tiver um carbono com 4 ligações sigmas, né, ou seja, carbono com ligação simples, você vai dizer que ele é sp3. Quando você tiver um carbono com uma dupla e 2 simples, você vai dizer que esse carbono ele é sp2. Quando você tiver um carbono com 2 duplas, ele vai ser sp, assim como será sp o carbono com uma tripla. Isso é uma coisa que você vai ter que decorar, tá bom? É isso que ele está mostrando aqui, porque ele está falando da hibridização, né? Ou hibridação do carbono, tá? Ele vai explicar lá como é que o carbono se liga 4 vezes. E aí você vai ter essa tabelinha aqui, onde ele vai falar para você o que eu acabei de escrever, ó. Carbono com 4 ligações simples, sp3. Carbono com uma dupla, sp2. Carbono com uma tripla ou 2 duplas, sp, tá? E cada um vai ter o seu ângulo, porque ele tem uma forma geométrica, tá? Então, o carbono só com ligações simples, ele é sp3 e o ângulo é 109,28. E ele fala quantas ligações sigmas tem, ó, 4. O carbono com uma dupla, ele é sp2, como eu falei para você. E essa molécula ela vai apresentar um ângulo de 120 graus, tá? 3 ligações pi e 3 ligações sigmas e uma pi. O carbono com uma tripla, ele vai ser sp e o ângulo será de 180 graus, onde ele terá 2 sigmas e 2 pi. E o de 2 duplas, ele vai ter uma hibridação, né? Ou hibridização sp, o ângulo será de 180 graus, 2 sigmas e 2 pi. Tá bom? Então, rapidinho, só simples, sp3, uma dupla, sp2, uma tripla, sp, 2 duplas, sp, tá bom? O vídeo fica por aqui, espero que tenha dado tudo certo aí, assiste ele novamente, qualquer coisa me pergunta, um abraço, tamo junto sempre.